o tema com o qual a entidade trabalha acaba condicionando. Então, entidades que trabalham com o tema de moradia, reforma agrária, que são temas de maior embate, vamos dizer assim, com o Estado, com a força policial ou mesmo com o Ministério Público, são temas em que há principalmente antagonismo entre as entidades de defesa de direitos e os órgãos de litígio do Estado. Então, nesses temas, a percepção das entidades da sociedade civil é negativa, especialmente com relação aos ministérios públicos estaduais, né? Que a percepção dessas entidades é de que há criminalização de liderança desses movimentos, e aí quando há relação com o Poder Judiciário, não é uma relação com o Poder Judiciário no sentido de proposição, de propositiva, de uso do Poder Judiciário para transformação social, mas sim de defesa, um uso reativo do Poder Judiciário, da necessidade de estar frente ao Poder Judiciário para defender essas lideranças, ou seja, há um espírito de persecução, vamos dizer assim, criminal dessas lideranças, e quando elas se relacionam quando esses advogados dessas entidades se relacionam com o Poder Judiciário, é mais no sentido de defender esses movimentos, esses coletivos, esses grupos sociais, do que propriamente conseguir utilizar o Poder Judiciário como uma ferramenta, como um espaço de transformação social. Diferentemente de outros temas, como, por exemplo, educação, saúde, ou mesmo LGBT, no qual o Poder Judiciário poderia sim ser utilizado como um espaço de reconhecimento de direitos, um espaço mais propositivo de transformação social. Também um outro fator condicionante da relação é o estado no qual a entidade se localiza. Então, por exemplo, estados mais afastados dos centros urbanos, muitas vezes não têm defensores lotados naquela região, então há ausência de relação. Ou mesmo quando há presença, por exemplo, de promotores ou procuradores, há uma rotatividade muito grande desses membros, então isso prejudica também uma interação de forma mais contínua e prolongada dessas entidades de defesa com esses órgãos do Estado. Há uma percepção geral mais positiva, por exemplo, do Ministério Público Federal, do trabalho do Ministério Público Federal, do que dos Ministérios Públicos Estaduais. Ou, por exemplo, há uma percepção mais positiva com relação ao trabalho de algumas defensorias públicas que foram mais recentemente criadas, em comparação com algumas outras que já estão há mais tempo consolidadas. Mas isso só são pinceladas gerais, mas são alguns fatores condicionantes. Ou seja, dependendo do órgão com o qual as entidades se relacionam, a interação se dá mais de uma forma complementar ou antagônica, ou a ausência de relação. Quais são as formas de interação mais comuns? Encaminhamento de casos, parcerias ou articulações, realização de seminários. Existem, às vezes, a abertura por parte dos defensores, dos promotores, dos procuradores, de realmente construir os casos, as ações judiciais de maneira conjunta, quase uma divisão de trabalho entre as entidades da sociedade civil e os órgãos de litígio do Estado. Nessa divisão de trabalho, muitas vezes as entidades da sociedade civil, elas podem ficar responsáveis por coleta de dados, elas têm uma capilaridade maior de distribuição geográfica ou mesmo temática, então elas conseguem abranger grupos e regiões do país que a Defensoria Pública e o Ministério Público não conseguem abranger, então há uma série de possibilidades de parceria e de articulação. Uma das formas também de interação mais comum é de repasse de casos, né, ou de convênios, por exemplo, dessas entidades com a Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública, ela repassa casos para essas entidades. Outra forma de interação comum é das entidades de defesa de direito trabalharem com determinados temas com os quais, às vezes, o Ministério Público ou a Defensoria Pública não trabalha, e aí o objetivo dessas entidades é o de tentar influenciar a agenda temática desses órgãos, seja por meio do envio de casos para esses órgãos, representação, né, representações para esses órgãos, seja por meio de reuniões, audiências, né, participação nas conferências,
audiências abertas, anuais, de planejamento, que são realizadas pelo Ministério Público, por alguns órgãos, né, do Ministério Público ou da Defensoria Pública. Então, essa tentativa de levar novos temas e de influenciar a agenda temática desses órgãos. Muitas vezes essas entidades, por conta, né, da capilaridade geográfica e da diversidade temática com as quais elas trabalham, elas acabam servindo até mesmo de mediação entre esses órgãos de litígio do Estado e as comunidades e movimentos sociais, ou seja, elas têm contato mais imediato com esses movimentos sociais e com esses grupos sociais e fazem a ponte, é como se elas servissem como uma correia de transmissão de informação para Ministério Público e Defensoria Pública. Existem alguns aspectos interessantes do desenho institucional do Ministério Público e da Defensoria Pública que favorece ou dificulta, vamos dizer assim, a interação com as entidades da sociedade civil. Então, uma coisa positiva que foi apresentada pelas entidades de defesa de direitos que a gente entrevistou é a presença de núcleos e câmaras especializados dentro da Defensoria Pública ou do Ministério Público. Então, quando você tem núcleos temáticos dentro desses órgãos de litígio do Estado, isso facilita a relação com as entidades da sociedade civil. Seja porque existe um interlocutor mais claro de para quem elas podem apresentar as demandas, de para quem elas podem cobrar determinados resultados, mas também a percepção de que os promotores, procuradores ou defensores que ocupam esses núcleos são funcionários mais abertos a esse diálogo com a sociedade civil. A gente perguntava muito se a relação, a gente perguntou para todas as entidades se a relação se dava mais com um determinado defensor, promotor, procurador ou com determinados órgãos dessas instituições. E a maioria das respostas é que a relação se dava muito mais com determinadas pessoas, existiam determinados interlocutores dentro desses órgãos, dentro da Defensoria Pública e do Ministério Público. Ou seja, isso depende muito mais de uma relação de afinidade do que propriamente uma questão institucional. A presença de ouvidorias externas independentes era vista como bastante positiva. Um outro ponto que foi apresentado pelas entidades com relação ao próprio funcionamento do Ministério Público, como sendo visto como ambíguo, tanto positivo quanto negativo, era a questão da independência funcional. A independência funcional dos promotores, dos procuradores, ela pode ser vista positiva porque um determinado tema minoritário basta convencer e ter como parceiro um promotor ou um procurador para que já seja um tema do próprio Ministério Público. Então, a independência funcional permite a entrada de temas polêmicos, vamos dizer assim, dentro da agenda do Ministério Público, mas ao mesmo tempo pode ser algo criticado no sentido justamente de não ser representativo da posição do Ministério Público como um todo, ou seja, você pode ter um promotor ou procurador agindo de uma forma e vários outros agindo de outra forma. Então, há uma ambiguidade com relação à valoração da independência funcional. Um aspecto crítico de desenho institucional apresentado com relação às defensorias públicas é de deficiência de pessoal e de infraestrutura em vários estados nos quais elas ainda estão sendo implementadas, né? Então, algumas conclusões dessa pesquisa que nós fizemos, tomando as perguntas iniciais, né, de como que os órgãos de litígio do Estado influenciam a sociedade civil, de como a sociedade civil influencia esses órgãos de litígio do Estado, foram as seguintes conclusões. As entidades da sociedade civil, elas trabalham com diversidade temática, atividades e estratégias que são complementares às da Defensoria Pública e do Ministério Público. Elas procuram tematizar esses órgãos. Elas têm capilaridade geográfica e capacidade de mediação, né, com movimentos sociais ou com coletivos. Muitas vezes elas acabam funcionando como uma fonte de expertise em determinados temas por o fato delas terem essa especialização. Então, elas muitas vezes são consultadas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, são buscadas para realizar parcerias em determinados casos. E a segunda pergunta, como é que os órgãos de litígio do Estado afetam a mobilização social dessas entidades? É uma relação ambígua. Ela pode ser tanto antagônica, dependendo principalmente dos temas, como pode ser de cooperação e mesmo de divisão de trabalho, atuação em conjunta. E também foram apresentados como fatores condicionantes dessa relação aspectos de desenho institucional, né, do como é que funciona o Ministério Público e a Defensoria Pública.
O objetivo, enfim, dessa pesquisa era mostrar que existe uma grande diversidade de atores que se destina à mobilização social e o uso do Poder Judiciário, além do Ministério Público e da Defensoria Pública, e essa relação com o Poder Judiciário, com o direito, ela é bastante variável, ela pode ser tanto propositiva quanto pode ser defensiva, né? É isso.